Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: e realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos e amados irmãos, nesta oitava da Páscoa, nesta quarta-feira, nos alegramos com o Evangelho de São Lucas, com a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Apresenta a primitiva igreja dos discípulos, a caminho da fé, uma igreja que caminha, uma igreja que está no caminho da fé e revela os elementos construtivos da vida comunitária. Temos aqui uma comunidade que escuta com autenticidade a palavra de Deus. Uma comunidade que para, uma comunidade triste
uma comunidade abatida, desanimada, mas escuta a palavra do Senhor e apresenta nas Escrituras assim o ressuscitado. Cristo é o primeiro exegeta, o primeiro a explicar a palavra de Deus, porque Ele mesmo é essa palavra. E pela escuta chega a fé na presença do ressuscitado, que se encontra no meio dos seus enquanto se parte o pão. Cristo que não desiste de nós, que se aproxima sempre de nós. Não sei quais são os momentos mais difíceis da nossa vida, os momentos tristes da nossa vida. Cristo ressuscitado se aproxima de você. Cristo ressuscitado se aproxima de mim. Cristo ressuscitado se aproxima de cada um de nós, meus irmãos. Assim a passagem põe em grande relevo os dois elementos da liturgia, a palavra e a Eucaristia. São duas realidades que nos fortalecem. Um cristão não pode viver sem a palavra e sem a Eucaristia. São alimentos essenciais para a nossa vida. Deus abençoe você. Deus abençoe sua saúde, seu trabalho, seus estudos. Não sei qual é a tristeza que você traz dentro de você, mas que Deus te fortaleça você, Deus anime você, Deus ilumine sua vida, seu relacionamento. Deus derrame bênçãos e graças sobre você, sobre toda a sua família, sobre todo o seu dia. Que as bênçãos e as graças de Deus sejam derramadas na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.